Olá pessoal, tudo bom com vocês? Uma excelente tarde a todos. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto muito sério, muito importante, tá? Gente, deixa eu falar um negócio que tá acontecendo comigo. Eu avisei até lá no grupo do sorteio, eu avisei lá no Instagram que o número que tá lá de suporte por sorteio, ele é pra resolver assuntos relacionados ao sorteio, tá? Tem um monte de gente que me manda mensagem lá pra conversar comigo, pra me desejar boa sorte na viagem, e eu amo. Tem até uma moça, acho que umas 3 moças já me contaram um testemunho de vida delas, assim, me edificou, me deu mais força, e eu amo isso. Só que também estão aparecendo pessoas lá que não têm o mínimo intuito de necessidade de estar lá, que são pessoas que estão indo lá pra me ofender, pra falar coisas que não tem nada a ver com o assunto do sorteio. E aí eu vim avisar pra vocês, tá, que aquele número não sou só eu que tenho acesso, tem outra pessoa que tem acesso também, então é bom a gente não conversar tanto por lá. E eu posso sim responder vocês lá, como eu já falo com muita gente por lá, eu só não posso dar atenção o dia todo, tá? Que é mais pra relacionado a dúvidas, às vezes alguém tem uma dúvida de como consultar o número. Ai, Paty, eu comprei meu número, ainda não apareceu, não sei como consultar, tô com dúvida, é mais pra isso, tá bom? Só pra deixar isso claro pra vocês. Pronto, gente, agora vamos ao assunto do vídeo. É um assunto muito importante pra você. Eu vou dar ênfase em você, mulher, porque nós mulheres acaba que muitas coisas a gente é a parte que mais sofre. E aconselhar vocês, também pegar dicas com vocês pra dar pra outras mulheres, né, caso vocês quiserem compartilhar aí embaixo. O que acontece? Vocês sabem que eu vou viajar pra Argentina com os meus filhos. Recentemente eu quase tive um problema com o pai das minhas filhas. Por um pouco ele não assinava pra eu viajar com elas. Então ele tinha sempre concordado, já tô há 1 ano nesse processo. Então ele sempre falando, não, vai sim, vou assinar sim. E assim, quando chegou pertinho da viagem pra gente ir lá buscar a autorização dele pra fazer o passaporte, ele mudou um pouco a história. Então ele já queria exigir outros documentos, coisa pessoal minha, coisa da minha vida particular, que eu não confio em entregar a ele. E aí, dito isso, né, não era nenhuma informação sobre as crianças que ele queria saber, porque sobre as crianças eu me propus a dar tudo, endereço, telefone onde a gente ia ficar, né, para contato de emergência, depois os dados escolares dela, isso tudo eu não tenho problema, né, porque ele é pai. E só que ele queria dados meus, que não tinha nada a ver com as meninas. Ele queria meu número de matrícula da faculdade, ele queria saber coisas demais, como ele já me prejudicou muito na minha vida. Eu fiquei com medo dele querer me prejudicar de novo e falei, não faz sentido você querer esses dados, porque não tem nada a ver com você, e nem com as crianças. E aí ele falou, então, nós temos um problema, né? No outro dia eu liguei pra ele, isso tudo foi num dia à noite. No outro dia eu liguei pra ele e no outro dia seria a viagem. Então, nisso que eu liguei pra ele, ele falou que não ia assinar, mas foi muita conversa, mas no final eu falei com ele, nossa, você sabe o quanto que eu gastei pra essa viagem, você falou que ia assinar, agora em cima da hora você tá dizendo que não vai por um motivo. Parecia que ele tava inventando motivo, sabe? Porque o motivo não era justificado. Né? Primeiro ele falou que queria o telefone da pessoa que ia me ajudar lá na Argentina. Eu falei, eu não vou passar porque essa pessoa não tem compromisso com você e nem com as crianças. Quem tem compromisso com as crianças sou eu, que sou mãe. Por final eu falei, tá bom, foi assim, gente, que aconteceu. Eu não falei muito em detalhes mais da outra vez e também não tô falando todos os detalhes dessa vez, mas foi assim que aconteceu. Então ele queria exigir o telefone da pessoa que ia ficar com as meninas quando eu não pudesse. Aí eu não queria dar, porque eu falei, você vai ficar incomodando a pessoa, sendo que a responsabilidade é minha, não é dela. E aí no final eu falei, tá bom, eu dou o telefone da pessoa. Aí na mesma ligação, no mesmo momento, em segundos depois, ele falou, eu também quero o número da sua matrícula. Eu falei, ué, como assim? Você pediu uma coisa, eu dei, agora você quer pedir mais? Aí eu vou dar também, você vai pedir mais? Pra mim, ele estava inventando uma desculpa pra não dar autorização, e não sei por qual motivo. Porque eu sempre fui uma mãe excelente pras nossas filhas. Como eu falei lá no outro vídeo, ele é um pai que nunca pagou pensão. E também nunca esteve presente, liga de vez em quando, mas também não se propõe a vir aqui ver elas, sendo que é uma viagem que custa R$50 e demora umas 2h30, 3 horas no máximo. Não é uma viagem possível para nunca ter visto em 8 anos. Então, assim, não é pessoa presente nem financeira, nem amorosamente. Então, eu não entendi o motivo para em cima da hora, parecia que tava arrumando algum motivo, não tinha motivo real, né? Nada mudou nos planos da viagem, nada mudou no meu comportamento, no comportamento das crianças. Por que mudar de ideia assim em cima da hora por causa de um dado que ele pediu? Eu falei que não ia dar, por causa disso ele falou que não ia deixar. No final eu falei, tá bom, toma isso. Ele falou, então eu quero aquilo agora. Então eu percebi que era isso. E aí
Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque essas coisas eu já falei pra vocês em outro vídeo. Eu tô gravando esse vídeo porque nós, como mulheres, nós temos filhos e às vezes a gente se separa e a gente tem que se precaver, porque às vezes a gente quer sair do país com o filho só pra viajar ou pra morar fora, às vezes quer fazer as outras coisas e a gente precisa do pai. E aí hoje eu vim falar pra vocês qual o procedimento que deve ser feito caso o pai não assinar a autorização de viagem pra você. Sabe por que eu fiz esse vídeo? Porque no dia lá que eu tava desesperada, na noite lá que ele me falou, então temos um problema, que eu já comecei a ficar nervosa, mas eu achei que ele não ia chegar tanto de falar que não ia deixar as meninas irem, né? Porque quando eu falei com ele assim, ó, você viu o tanto que a gente gastou, você falou que ia, não sei o que, e eu gastei um monte de dinheiro, já comprei tudo lá, tá tudo certo. Ele virou pra mim e falou, problema seu. Ele não teve coragem, ele não teve consideração, a consideração que eu tive com ele esses anos todos de aguentar ele não pagando a pensão, ele não teve comigo, ele falou, problema seu. Como que diz, não tô nem aí se você gastou, se você deixou de, né? Então, assim, depois que você se separa da pessoa, ou até mesmo quando tá junto, ele mesmo quando tava junto já era assim. Então, assim, a gente descobre quem as pessoas são. E a mudança das meninas não prejudicaria o relacionamento dele com elas em nada, já que ele nunca veio ver elas. As poucas vezes que ele viu as meninas depois que a gente se separou, fui eu que fui fazer alguma coisa em Cabo Frio e aproveitei e levei elas pra verem o pai. Então, assim, não é uma pessoa que parece que se importa, sabe? Mas esse vídeo não é sobre mim. Eu quis dar o meu relato pessoal pra vocês saberem, assim, que eu também já vivi isso. E eu não sei se vocês entendem o quanto que isso dói na pele. Eu decidi fazer esse vídeo, foi quando eu tava no desespero e eu fui procurar na internet, né? Vídeos sobre isso. E, gente, eu procurando mais sobre isso, fui no vídeo de um advogado que falava sobre a ação judicial que você tem que fazer caso o pai não queira assinar amigavelmente, né? Claro, ou a mãe, né? Pode servir pra um ou pra outro. Eu tô falando que eu acho que é o que acontece mais, que é o pai não liberar a viagem dos filhos com a mãe. Então eu vi comentários lá, né? Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre o que ele disse no vídeo, mas eu vi comentários como esse aqui, ó. É lamentável isso, cuido da minha filha sozinha praticamente, o pai um irresponsável, nem pensão paga direito e não quer assinar pra eu morar no exterior. Não por ele, por pura pirraça, isso é um absurdo. Você imagina quantas, assim, mulheres, né, claro tem mulheres irresponsáveis também, mas a maioria é responsável, quantas mulheres responsáveis querem... Aqui nesse canal tinham casos de mulheres que se casaram, que tinha que ir lá morar com o marido no exterior, mulheres que conseguiram empregos, conseguiram oportunidades, né, pra melhorar de vida e não puderam ir porque o pai simplesmente não quer deixar. E eu não tô falando de pais que tem convívio com os filhos, tá? Eu não tô falando de pais que tem toda semana pega, ou de 15 em 15 dias sai com os filhos, viaja com os filhos. Eu não tô falando disso, esse vídeo aqui não é pra isso. Esse vídeo é pra falar de pais que não se importam com os filhos, que não cuidam, que podem até pagar pensão, mas não tem relacionamento com os filhos, ou que nem isso faz, nem paga pensão, nem tem relacionamento, e que na hora que a mãe quer seguir a sua vida, sair do país, ele quer atrapalhar, né? Tem alguns que até atrapalham se a mãe quiser mudar de cidade. A mãe quer pegar, mudar de cidade com o filho, ele tá fazendo questão, ele nem quer saber do filho, mas parece que o homem, quando separa, ele não quer ver a mulher progredindo. Alguns homens, né? Não são todos. Mas alguns homens não querem ver a mulher progredindo, então eles querem, no que puder atrapalhar a vida delas, atrapalharem. Outro comentário que tem aí é esse aqui, ó. Estou totalmente sem esperanças para conseguir essa autorização. Estou me mudando para a Europa em breve. Eu e meu irmão temos cidadania portuguesa, mas não há diálogo com o pai, pois ele cometeu violência doméstica por mais de 20 anos contra minha mãe. Olha, esse aqui é um filho falando sobre o pai, que não deixa ele e o irmão irem, né? É irmão? É. Então ele cometeu violência doméstica por mais de 20 anos contra minha mãe e nós. E sempre foi um péssimo pai. Começou a usar a guarda como arma contra minha mãe, quando ela começou a lutar pelos direitos dela com o meu incentivo. E agora todos dizem que é bem difícil conseguir esse documento. O Brasil parece uma prisão, um estado que trabalha a favor do homem, nunca a favor da mulher e seus filhos. Estou muito decepcionado. Minha mãe sofre perseguição aqui, não temos paz. E eu queria aliar essa minha mudança ao desejo de não abandonar minha mãe com meu irmão mais novo aqui. Mas só há obstáculos e mais obstáculos. Isso aqui me dá até vontade de chorar. É um jovem falando que ele quer ir, por que o pai dele não deixa ele progredir na vida dele? Olha que triste. Porque ele fez uma maldade contra a mãe dele, provavelmente, né? Eu não lembro se eu li aqui, a mãe dele denunciou, e agora ele quer atrapalhar a vida dela. Só que ele não vê que tá atrapalhando a vida dos filhos. Tá vendo que pelo que esse menino que falou, isso aqui é o desejo dele também, ele quer ir. Ele que incentivou a mãe, pelo que ele tá dizendo aqui.
E agora ele tá vendo o próprio pai acabar com o sonho dele. Porque quando um pai pega e proíbe a mãe de ir com os filhos, ele não tá atrapalhando só a mãe, não, ele tá atrapalhando os filhos também. Mas isso parece que eles não pensam, né? Eles só pensam neles mesmos, no tanto que eles têm que se vingar de alguma coisa ou atrapalhar alguma coisa. Outro comentário aqui é esse aqui, ó. Doutor, eu tô entrando contra o pai do meu filho para conseguir ir embora para os Estados Unidos. Ele não quis assinar. E ele também não convive com meu filho de 5 anos. Ele tinha sumido, aí com custo achei ele. Aí pedi pra ele assinar, que ele poderia vir ver o Gustavo, que deve ser o filho dela. Aí ele disse que não vale a pena pagar um absurdo só pra vir onde eu estou, só pra ver o Gustavo. 2 horas. E eu que deveria ir pra outra cidade pra ele ver o Gustavo, mas meu filho nem conhecia ele. Não tem como deixar meu filho com ele sem prejudicar o Gustavo, não. Tem que ser com calma, ou seja, esse pai mora em outra cidade, sumiu, né? Teve o filho, sumiu, me ligou. Ela foi procurar ele para ele assinar o documento, falou para ele vir para ver o filho, falou que não quer vir não, que não vale a pena, que se ele quiser, que ela que leva o filho para ele ver. É esse tipo de homem, que não quer compromisso nenhum com a criança, não quer afeto nenhum com a criança e não quer também que a criança siga a vida dela, né? Se você deixou o seu filho com a mãe, pra mãe criar, abandonou, então deixa a mãe criar do jeito que ela quiser. Se você acha que tá ruim, você entra e ajuda, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. E aqui eu tô falando de boas mães. Eu tô falando de mães responsáveis, não tô falando de mães irresponsáveis. Tô falando de mães responsáveis que cuidam dos seus filhos sem a ajuda do pai e que na hora que quer melhorar de vida, mudar de vida, encontra esse obstáculo no caminho. Outro comentário aqui fala assim: doutor, o pai está ausente na vida do meu filho. Irei me casar e morar em Portugal. Meu filho já chama meu esposo de pai pela ausência do pai. O pai não autoriza a ida para Portugal e não se torna presente na vida do filho. O que fazer, doutor? Como pode eu ter que aguentar isso e não ter uma vida livre com meu filho? É isso que eu pensei, gente, aquele dia. Eu tava tão triste, eu tava tão chocada. Eu tava ao mesmo tempo triste, chocada, chateada, irritada, com raiva, tudo ao mesmo tempo. E foi isso que eu pensei. Como que eu tenho que aguentar alguém? Como que eu tenho que me submeter a alguém que não faz nenhuma questão de ser mais presente, de realmente fazer parte, de realmente assim, porque não é barato. Ah, eu tô sem dinheiro. Eu também fico sem dinheiro. Eu não dou meus pulos. A gente que é mãe que cuida do filho sozinho, o pai fala, não tô sobrando, e a gente não tá sobrando, o filho não vai esperar 1 ano pra comer, não. A criança tem que comer todo dia, só que a gente se vira e dá nosso jeito. Sabe, se a gente com filho dentro de casa consegue se virar do nosso jeito, como que eles não conseguem se não tá nem criando filho, sabe? Então, assim, desculpa, não quer o compromisso. E também eu penso assim, não quer o compromisso? Tá bom, eu não sou o tipo de mulher que fica atrás, não. Não quer, graças a Deus. Então deixa eu viver minha vida. E aí eu me senti tão triste de ter que estar me humilhando por causa de uma pessoa que nunca se importa. Não se importa o suficiente, né? Não é o suficiente você falar que se importa, se você não demonstra. Se você não tá ali, não chega junto nem emocionalmente, nem financeiramente, você não se importa. Não adianta você todo dia ficar falando, olha, me importo, tá? Só não posso fazer nada. Não existe, tá? Outro comentário que tem aqui, fala assim, ó. Eu ia agora dia 10, olha que triste. Eu ia, ou seja, ela perdeu a data. Eu ia agora dia 10 de dezembro, isso já tem 1 ano, então isso deve ser dezembro de 2023. Me casar em Dubai e até agora não me entregaram a autorização para emitir o passaporte de viagem. Sério, não aguento mais. Estou sentindo lesada de todas as formas, pois fui mãe e pai a vida toda, sem ajuda de ninguém. E o pai biológico é um criminoso. E aí ela perdeu porque ele não quer entregar. Ele quer ser pai? Não. Ele quer assumir o papel dele? Não. Mas ele quer deixá-la ser mãe em paz? Também não quer. Sabe, eu não entendo o que passa na cabeça desses pais. Deveriam dar graças a Deus que o filho deles foi criado por uma mãe responsável, que deu conta. E ao invés disso ainda quer atrapalhar a vida dela, né? Muito triste. Outro comentário aqui. E quando o pai nunca quis ver, não quis registrar, o juiz colocou o nome do pai na certidão, mas o pai nunca conheceu e nunca pagou pensão, 12 anos, nunca viu, nunca pagou pensão e sumiu desde grávida. Eu não sou advogada, não sou juíza, mas eu acho que tem alguns procedimentos aqui no Brasil que são muito errados, né? São muito errados, porque é simples. Ela deveria ir lá, mostrar o papel que o pai foi registrado à força, ter uma audiência rápida, ela já provar que ele
não faz parte da vida do menino, e já dá a autorização pra ela, coisa assim, no mesmo dia. Vai lá, conversa com alguém, nem precisava de ser um juiz, poderia ser alguma outra pessoa de um órgão público que pudesse ver, ele ia ver lá a certidão que foi colocada à força pelo juiz, né? Ele ia poder ver que o pai não sei se ela tem algum processo aberto de pensão que não paga. Deveria esse processo ser mais simples. Eu sei que a saída de uma criança de um país é uma coisa séria, porque assim como tem pessoas honestas que estão tentando viver a vida honestamente e sustentar seus filhos sem os pais, tem pessoas que podem se beneficiar disso e fugir com a criança, né? Tem um pai que participa, que é um bom pai, e deve assim pegar e fugir com a criança, eu sei. Por isso que a lei tem que ser assim, um pouquinho dura. Mas deveria ser mais rápido, gente. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o tempo que pode demorar essa ação judicial. E não é justo, sabe? Não é justo com a mãe que criou sozinha, sabe? Tem outro comentário aqui assim, ó. Doutor, o pai do meu filho não quer assinar o passaporte. Ele não dá pensão e só vê a criança quando a mãe dele, né, a avó da criança paterna, quando a mãe dele não deixa, quando a mãe dele pega, porque ele mora em cima da casa da mãe dele, não deixa ele ir pra casa do pai, porque a atual dele e o pai brigam muito, e meu filho já presenciou agressões. Meu filho tem 9 anos, a voz dele é levada em consideração, meu filho quer ir comigo, não quer ficar com o pai. Né? Ela tá fazendo uma pergunta aqui, mas olha o caso. Eu peguei esse comentário por causa do caso pra vocês verem. Como é que a gente que é mãe tem que estar sempre em cima, tem que estar sempre de olho. Porque às vezes o juiz fala, você é obrigada a deixar com o pai. Calma lá. Né? Existe o pedido de visita vigiada, onde você pode pedir que o seu filho só fique com o seu pai, com o pai dele, se tiver uma pessoa para intermediar, se tiver sempre alguém acompanhando. Né? Claro que você vai ter que apresentar motivos pra isso, mas tem como, tá? E nessa relação aí da autorização do pai do passaporte, como é que fica? Se não for amigável, se você conversar com o pai e ele não quiser assinar, você vai ter que entrar com uma ação judicial, e isso demora. Eu vi, né, eu pesquisando na internet, né, dificilmente eles dão uma previsão. Demora quanto? Demora um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, quanto demora? Depende do caso. O advogado mesmo nesse vídeo fala que não existe causa-ganha, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho, meu exemplo, eu tenho minhas filhas. O pai não vem ver, não tem um convívio próximo pra dizer que tá perdendo alguma coisa caso elas vão. Eu sou uma mãe responsável, irrepreensível, não tem nada que possam falar de mim como mãe. Nem pensão ele paga. Causa ganha. Não, o advogado falou que não tem como dizer que é causa ganha. Pode estar isso tudo aí e o pai ainda ganhar e você não poder viajar com seu filho. Olha que absurdo. Isso é um absurdo. Você chegar pra justiça provar que você é mãe sozinha, que o pai tá só ali no papel, e mesmo assim poder impedir o seu filho de viver uma vida boa com você. Olha que coisa muito triste, né, gente? Então a ação judicial, ela pode demorar, pelo que eu vi na internet, entre 60 dias, pode ser, se você tem que pedir cautela de urgência, né? Se você pedir cautela de urgência e for um caso simples, pode demorar aí 30, 60 dias, se for um caso simples, na tutela de urgência. Agora, se for um caso mais complicadinho, tiver alguma coisinha e não for tão urgente, minha querida, você espera, você já vai entrando, você às vezes nem tem pretensão de viajar. Já faz o passaporte dos seus filhos. Sabe por quê? Por exemplo, o passaporte do pessoal aqui de casa, do Guilherme, tem uma validade menor. Do Guilherme foi 2 ou 3 anos de validade. Acho que são 3 anos de validade. O das meninas foi 5 anos de validade. Então, se você tá se dando bem com o pai dos seus filhos, faz o passaporte, já deixa feito. Que aí quando você quiser viajar, você já tem. Porque parece que quando eles sabem que a gente tem algum plano, aí que eles não querem, sabe? Vai casar não sei aonde, não vou deixar. Agora, se você às vezes fala assim, não, vou fazer o passaporte, vai viajar, não, é mais pra deixar pronto. Aí ele já fica mais assim, fazer só pra fazer. Porque parece que ele esquece o olho na gente, sabe? E outra coisa, cuidado. Até falei, né, que esses dias eu conversei com as meninas sobre isso. Falei, meninas, a única lição que a gente pode tirar dessa situação é que a gente não tem como adivinhar quem são as pessoas mudam, as pessoas fingem, as pessoas mascaram quem elas são, mas tem que ter muito cuidado com quem vocês vão ter filhos, tem que ter muito cuidado com quem vocês se relacionam. Eu sei que às vezes no calor da emoção a gente vai em casa junta, quando vê já teve filho, mas que esses exemplos aí que a gente viu hoje, o que eu passei e esses outros exemplos aqui que eu mostrei pra vocês hoje, sirva de lição,
né? Eu sei que aqui no meu canal tem muitas pessoas mais velhas, assim, da minha idade, ou mais velhas. Então vocês já têm os filhos de vocês, mas deixe conselho pros seus filhos, pros seus netos. Cuidado com quem vocês vão casar. Vigia. Porque tem pessoas que não querem o nosso bem. De jeito nenhum. Eu sei que não tem como adivinhar, né? Mas, de alguma forma, tenta se precaver. Porque senão depois lá na frente a gente sofre muito. Então vamos lá, Paty. É difícil entrar com essa ação judicial? Como funciona? Você vai entrar em contato com o advogado. Se você não puder pagar, você pode entrar em contato com a Defensoria Pública, tá? Que é gratuita. Eles vão te pedir os documentos necessários. Vão te pedir normal, documento normal, identidade, CPF. Uma coisa que eles podem te pedir, nesse caso de você entrar com uma ação judicial, é o comprovante da passagem e hospedagem, tá? E aí eles podem te pedir isso. Então se você já tiver uma viagem marcada, você já reúne isso e entrega lá na Defensoria. Daí eles vão tentar entrar em contato com o pai, né? E aí a gente entra numa coisa que a maioria dos pais, assim, desse tipo, que não paga pensão e tudo mais, eles não dão o endereço, eles somem. Eles podem até de vez em quando ligar pro filho, mas eles não dão o endereço, porque eles estão com medo de receber pensão. Então você conseguindo intimar ele, né? Pode ser o endereço do trabalho, pode ser o endereço da casa. Ele tem um prazo para se manifestar. Ele concordando, né? Que de repente quando ele vê que é na justiça, ele concorda. Ou ele não respondendo, essa ação é favorável para você. Rapidamente você consegue a autorização judicial. Agora, se ele responder e contestar e falar que não vai mesmo, pode demorar mais um pouco. Lembrando sempre que se você já tiver com a viagem marcada, pede tutela de urgência. Fala pro defensor para ser urgente, para pedir tutela de urgência. Daí, né, se ele não responder essa intimação, que ele vai receber, né, ele é obrigado, assim, quando ele recebe uma intimação, é um defensor público que entrega. Então, eles têm a prova de que ele recebeu. E aí, se ele não responder, é porque ele não quer responder, não é porque ele não recebeu. Ou se ele concordar, falar, não, tá bom, eu autorizo sim. Ou se ele não responder, você ganha a ação judicial. Você recebe essa autorização do juiz. Se ele disser que não vai, então o juiz vai dar um prazo, né? Vai marcar uma audiência pra poder, né, entender por que ele não tá deixando. E aí essa audiência que eu falei pra vocês, né? Que não tem como dizer se a causa ganha ou não. E aí, nesse caso, demora um pouquinho mais. Mas é isso aí. Se não tem jeito, gente, não fica com medo de entrar também com ação judicial, não. Ai, o pai do meu filho não vai deixar, não vou mais. Entra com ação judicial, tem como entrar gratuitamente. Vai na Defensoria Pública e entra. Não dá mole, entra. Ah, mas se eu perder? Se você perder, você perdeu, mas você tem que tentar. Sabe? Porque não é justo você desistir do seu sonho, da sua vontade. Às vezes nem é uma grande coisa. Às vezes você só quer fazer uma viagem. Às vezes você quer ir nas férias e não pode. Às vezes você quer levar seu filho ali, no país aqui do lado, e não pode, sabe? Não é justo. Então corre atrás disso. Eu vim trazer esse vídeo como informação pra você, tá? Se você tem alguma experiência parecida, já entrou com ação judicial, ou o pai dos seus filhos também não deixa no comentário aí, compartilha com a gente, vamos trocar uma ideia pra gente poder dar força uma pra outra, tá? Ó, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu Deus, começou uma chuva aqui, vocês não têm ideia. Participa da nossa ação que tá muito legal, mais de 20 prêmios. Clica no link aí, participa, beijo e até a próxima. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to